Olá, irmãos. Já passou, tudo bem? Mais um assunto, trouxe a Deus. O assunto é, irmãos, sobre Zaqueu, o publicano. Lá em Lucas, capítulo 19, vai falar a história desse homem. Irmãos, a história desse homem, ele era cobrador de imposto. E qual era o pecado dele, irmão? Era o roubo. Por quê? Porque ele cobrava mais e mais do que deveria, do que era determinado. E isso era um roubo aos olhos da sociedade naquela época. Porque ele cobrava mais do que deveria. E não podia. Mas, porém, tem um certo dia que Zaqueu queria ver Jesus. Mas só que ele não podia ver Jesus porque era de pequena estatura, a Bíblia vai falar. Então o que ele inventou? Inventou de subir uma figueira brava para ver Jesus. Por quê? Porque na época Jesus estava pregando para a multidão. E não podia ver Jesus, então subiu na figueira brava. Porém, Jesus avistou ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém repousar em sua casa. Mas, porém, irmãos, alguns ali depois, alguns começavam a reclamar, porque Jesus queria entrar na casa desse homem. Mas só que reclamava por quê? Porque esse homem era mal visto na toda a sociedade, era visto como ladrão. É por isso que reclamaram. A multidão vai falar assim para Jesus: Jesus vai entrar na casa desse ladrão, desse solteador. Mas, porém, Jesus disse para Zaqueu e para aquela multidão: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, meu povo. Porque o filho do homem veio para buscar salvar o que se havia perdido. Por quê, irmão? Porque quando Deus prometeu a Abraão que uma descendência dele seria abençoada, Deus tinha prometido a Abraão, né, irmão? Que uma descendência dele seria abençoada e dessa descendência viria um Salvador para salvar o seu povo do pecado. E o que Jesus veio fazer aqui na terra, irmão? Para salvar aquele que havia se perdido no pecado, né, irmãos? Jesus falou, né, irmãos? Que veio para salvar e não para julgar. Não veio para condenar, e sim para salvar. É por isso que Jesus salvou aquele homem. Porque aquele homem se arrependeu, não é porque ele era só filho de Abraão, irmão. E sim porque ele se arrependeu dos seus pecados. Entendeu, né? Entendeu? Tanto é que Jesus ia falar para os doutores da lei, que estavam se gloriando por ser filhos de Abraão. Mas, porém, Jesus falou para os doutores da lei: se verdadeiramente fosse filho de Abraão, faria obra de Abraão. Então, irmão, Zaqueu foi salvo não é porque só por causa do ser filho de Abraão, e sim porque ele se arrependeu de todo o coração, todo o pecado, né, irmão? E é por isso que Jesus salvou. E Zaqueu disse para Jesus: Jesus, se tem uma coisa que eu tenho falado de alguém, eu vou multiplicar e devolver em dobro aquilo que eu peguei do povo. Tá, irmãos? Então, Deus salvou aquele homem porque ele se arrependeu do teu coração. Tá, irmão? E também porque é filho de Abraão. Aí, palavras. Amém.